te mostrar agora mais alguns recursos que a gente pode chamar aí de inteligentes do Excel, que ajudam bastante na hora de se desenvolver uma planilha. Então, eu vou acrescentar aqui, por exemplo, a soma do meu vendedor 1. Vou utilizar aqui a autossoma, clico, ele seleciona já os campos. Se por um acaso você tiver alguma dúvida com relação ao que eu estou fazendo aqui, basta consultar o módulo que fala sobre somas do Excel. Realizei aqui a soma. Ele fez uma... Eu não sei se deu para perceber que foi rápido, mas a gente vai simular. Teve um momento que ficou o Excel cheio de cerquinhas aqui. O que aconteceu? Aconteceu que é uma forma do Excel te mostrar que a informação, quando o Excel tem uma informação que é importante, como um número, por exemplo, e este número não cabe inteiro numa célula, reparem que inclusive eu passo o mouse em cima e ele me mostra a informação que está nessa célula. Ele te mostra nesse formato de cerquinha. Por quê? Essa é uma forma do Excel proteger essa informação. Porque vamos supor que eu tivesse um número grande e a minha célula fosse pequena. E esse número fosse, por exemplo, 1347 e eu conseguisse aqui visualizar apenas 1.34. Então, você poderia, por uma causa de visualização, pelo simples fato da minha célula, da minha coluna estar com um tamanho menor do que o necessário, você poderia ser enganado pelo número. Então, para evitar esse tipo de problema, quando o Excel tem números, principalmente números ou informações ou fórmulas, etc., e ele não consegue mostrar a informação inteira, você vai visualizar dessa forma. Para corrigir isso, ou você vem aqui e altera o tamanho da sua coluna manualmente. Então, vou aumentar, por exemplo, bastante a minha coluna. Ele já mostra todo o conteúdo. Ou você pode simplesmente efetuar um duplo clique na divisa de coluna entre o E e o F, quando o mouse estiver nesse formato. 2 cliques com o mouse e ele põe no tamanho automático para poder caber todo o meu número. Eu vou te mostrar agora um recurso do Excel que é de auto-preenchimento. Então, aqui neste caso, nós temos, por exemplo, uma determinada fórmula que é a soma dos meus produtos para o meu vendedor 1. E eu quero aplicar essa mesma soma para o meu vendedor 2 e para o meu vendedor 3. Uma forma bem rápida de você fazer isso, ao invés de você aplicar toda a fórmula novamente aqui no resultado para o vendedor 2, depois para o vendedor 3, eu posso clicar em cima do vendedor 1, desta célula, venho aqui, reparem que na ponta, no canto inferior direito, eu tenho um quadrado aqui na minha célula, quando ela está selecionada, eu passo o mouse em cima, ele muda de formato, eu clico o mouse e arrasto isso para baixo. Então, não soltei o botão do mouse e arrastei para as duas células de baixo. Ao soltar o botão do mouse, o Excel automaticamente aplicou a mesma fórmula que ele estava nessa célula, nessa linha e coluna, ele adaptou para as outras. Vou clicar aqui novamente para ele aumentar o tamanho. O que é o adaptou? Clico aqui em cima na minha célula que seria a original, a fórmula está aqui, soma de B3 até D3. Se eu clicar aqui nesse conteúdo que foi criado automaticamente pelo Excel, através do auto-preenchimento, ele fez a adaptação. Então, aqui, como eu estou na linha 4, ele usa uma certa inteligência para falar, bom, se eu estou na linha 4 e ele está querendo usar a mesma fórmula, então aqui eu vou somar de B4 a D4 e não mais de B3 a D3. Da mesma forma, de B5 a D5. Então, este é um recurso do Excel muito utilizado, que é o de auto-preenchimento, que vai facilitar bastante na hora de executar uma determinada, por exemplo, tarefa repetitiva. Você pode utilizar o auto-preenchimento. E o auto-preenchimento funciona de diversas formas. Por exemplo, eu posso colocar aqui o número 1, o número 2, o número 3. Se eu seleciono esses 3, clico aqui e continuo, reparem que ele já vai me dando o exemplo, ele vai preenchendo automaticamente com a sequência.
Então, automaticamente, o Excel deu continuidade nas minhas células. Então, esse é um recurso de auto-preenchimento, onde o Excel ele tenta adivinhar mais ou menos o que você está fazendo, e na grande maioria das vezes ele está correto, ele consegue identificar essa operação e faz um preenchimento automático da sequência dessas células. Apaguei aqui o conteúdo. Uma forma, e você pode acontecer, por exemplo, de eu quero, vamos supor que esse daqui seja o resultado de um mês. Eu tenho aqui, eu quero o resultado, por exemplo, de 3 meses e de um ano. Então, eu vou colocar aqui uns indicadores apenas, umas variáveis aqui para eu ter esses números. Então, isso aqui significa que eu quero para 3 meses e esse aqui eu quero para um ano. Então, se o meu vendedor vende esse valor em um mês, quanto que ele vai vender? Então, a gente pode até colocar aqui uma legenda em 3 meses e quanto que ele vai vender num ano. Como é que eu faço isso, por exemplo? Uma das formas é, eu vou colocar aqui, é igual a minha célula E3, então E3, que é o meu valor mensal, eu vou pegar esse valor mensal e vou multiplicar por esse parâmetro que seria o meu trimestre. Então, E3 vezes A8, por exemplo. Então, apliquei aqui uma fórmula simples de multiplicação. Da mesma forma como a soma, que a gente viu no outro módulo, eu fiz de multiplicação. Porém, se a gente, neste caso, utilizar aqui o auto-preenchimento, eu vou arrastar aqui para baixo para vocês verem, vai dar um valor diferente do que a gente queria. Por quê? Porque ele seguiu aquele mesmo raciocínio do outro auto-preenchimento. Aqui ele fez adaptação. Então, aqui a gente tinha E3 a 8, aqui ele mudou para E4 a 9. Então, ele multiplicou pelo 12 aqui, e não mais pelo mesmo 3. E aqui, E5 a 10. Então, aí ele pegou este valor e multiplicou pelo A10, que é 0, por isso que ele trouxe 0. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente fala para o auto-preenchimento que eu quero que ele faça a adaptação da minha linha no primeiro valor e não do meu multiplicador aqui no segundo valor. Então, eu vou apagar esse conteúdo, apago esse conteúdo, eu vou refazer essa fórmula. De que forma? Olha, Excel, eu quero que o E3 pode ser variável no caso de um auto-preenchimento, porém, clico aqui para editar essa fórmula aqui na minha barra de fórmula e vou dizer para ele que o A8 não pode ser modificado. Eu quero congelar o A8. Como eu faço isso? Eu insiro um cifrão antes do A e um cifrão depois do A, ou seja, antes da minha célula de coluna, eu insiro um cifrão e antes de iniciar o número da minha célula de linha, eu insiro outro cifrão. Pressiono Enter, não mudou em nada o meu valor, porém agora, se eu arrastar para baixo, ele agora sim fez a conta correta, ou seja, multiplicou 35.000 por 3, porque vejam que ele congelou o A8. Agora ele fez E4 vezes A8. Aqui era E3 vezes A8. E aqui, da mesma forma, E5 vezes A8. Então, é dessa forma que você consegue configurar exatamente de que forma que você quer que o auto-preenchimento atue.